Olá, um bom dia para vocês. É sempre muito bom estar aqui e esperar cada sábado ver cada um de vocês e adorar o nosso Deus juntos. E, enfim, a gente sempre lembra vocês, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, não acompanha as nossas redes, que a nossa comunhão ela não se encerra aqui no teatro, mas você pode ter aí acesso ao nosso Instagram, ao YouTube, ao site. Então, todas as terças-feiras, se você gosta aí de orar com a gente mesmo longe, a gente tem o encontro de oração, as lives de oração, terça, 21 horas. A gente também tem todos os dias uma meditação especial sobre o livro de Salmos com o pastor Edson Nunes. Então, são poucos minutinhos, mas você tem aí uma meditação todos os dias. Para você que quer conhecer a gente ainda mais de perto, porque aqui no teatro é pouco tempo que a gente passa junto, a gente tem os nossos PGs aqui em São Paulo e em outras cidades também. Então vai estar aí aparecendo na tela, você pode acessar e saber qual que é o PG aí mais próximo de você. A gente também tem todos os nossos estudos bíblicos que estão gravados. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, você pode acessar os nossos estudos bíblicos. E mais para frente a gente vai ter também mais uma série de estudos bíblicos. A gente está preparando aí. E também a gente avisa para você que tem celular aí, lembrar de abaixar o volume do celular ou deixar no silencioso. E o último anúncio: você que tem um talento especial de cantar, ou ainda, quem sabe, você não descobriu o seu talento de cantar, o coral está começando. Então, você pode fazer a sua inscrição pelo site da comunidade. E a gente vai começar os nossos ensaios aí com o Maestro Pavarini. E se você gosta do nosso projeto, se você quer que esse projeto continue, você também pode nos ajudar financeiramente, aí, pagando o pessoal da técnica, o salário de todos aí, o custo do teatro através do Pix, @umlugarcomunidade.com. Hoje é um dia especial, porque hoje eu tenho alguém especial para apresentar aí para vocês. Esse casal, o Rui e a Ana, eu conheci há algum tempo atrás. Eles se casaram em 2012 e eu toquei no casamento deles. E hoje eu estou apresentando o Miguelzinho aqui para vocês. Então a família tá toda ali, né? A tia Líria, o tio Maicon, tem vovô e vovó, tem uma parte da família que eu não conheço. E vocês escolheram um nome muito forte para ele, né? Miguel. Miguel significa quem é como Deus. E no livro do Apocalipse, Miguel é quem vence o dragão. Então a gente olha para esse bebezinho e pensa: nossa, será que ele vai ser forte? Será que... A gente já sabe que ele é muito esperto, né? Mas a gente também lembra que Jesus, quando os discípulos perguntaram, né, quem que é o maior? Jesus fala assim: olha, se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Então Jesus ensina pra gente que a gente precisa ser como uma criança, como Miguelzinho. A gente precisa depender do nosso Deus todos os dias. Então eu sei que o Miguelzinho vai ter muita coisa para aprender com vocês. Ele precisa de vocês, ele precisa do cuidado de vocês. Não só de vocês, como dos tios, do vovô, da gente aqui da comunidade. Ele depende. Então, assim como ele vai aprender quem é Deus através de vocês e quem é Deus através de nós, a gente também tem que aprender muito com ele. A ser como uma criança e a depender todos os dias do nosso Deus. Quero orar junto com vocês. Senhor, nosso grande Deus, muito obrigada pela vida do Miguel. Muito obrigada porque o Senhor tem abençoado a nossa comunidade com crianças tão lindas, Senhor. Crianças que a gente pode ver o Teu amor, o Teu poder e a vida, Senhor. Que a gente possa ser como Miguelzinho, que a gente possa ser como uma criança, que a gente dependa de Ti todos os dias. E que a gente possa ajudar, Senhor, o Miguel nessa caminhada de fortalecimento, de crescimento espiritual. Dê ao Rui e a Ana sabedoria dos altos céus para conduzi-lo nessa caminhada. E esteja conosco agora no culto do pastor Edson, Senhor, que a gente possa aprender também uma visão de Deus. Saber mais ainda sobre quem o Senhor é. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém.
Um dia, Deus guiou o povo pelo deserto e levou até onde Ele gostaria que o povo chegasse. Até onde era a promessa dele. Ele faz o mesmo com a gente, no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória. Ele nos move de lugares. Ele quer que nós cheguemos lá, mas até chegarmos lá, há uma luta, há um deserto a ser trilhado. E o lugar que você chega também não é o lugar definitivo, que Ele ainda tem um lugar melhor para te levar. Sob essa perspectiva, vamos todos nos colocar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor nesse sábado e agradecer porque Ele continua conduzindo essa comunidade à nossa vida. Eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a sua doce voz soprando o caminho, dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo, Deus. Eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a tua doce voz soprando o caminho, dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar e ser achado em Cristo, Deus. Deus continua guiando até um lugar melhor. O mesmo Deus. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. Tua voz soprou do deserto até. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, tua voz soprou do deserto até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. Tua voz soprou até aqui. Eu sei de um lugar bem melhor, bem melhor, que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. É o Deus que nos chama, que nos conduz, que nos trouxe até aqui, nesse lugar, para dizer para você que um dia Ele voltará nas nuvens dos céus. Um dia Ele voltará a essa terra para resgatar você, resgatar a mim da terrível vida que vivemos aqui. E Ele disse: você não precisa se preocupar, seu coração não precisa ficar aflito. Você só precisa crer que isso vai acontecer. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, sem demora. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me
desejo. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem. Vem Jesus, Maranata, ora vem. Vem Jesus, vem, Maranata, ora vem. Senhor Jesus, confio só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Deus que é bom, misericordioso, Deus que nos encontra onde nós estamos, e o Deus que vê dentro da gente coisas que a gente não sabe que existem, mas Ele conhece a mim e a você muito melhor do que nós somos capazes de nos conhecermos. Ele sabe as verdades a seu respeito, ao meu respeito. E é por isso que Ele é o Deus que diz assim: o homem vê o que está do lado de fora, mas eu vejo o coração. Ele disse isso para o profeta quando foi ungir o novo rei de Israel. Ele diz para você hoje também. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que eu tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar. O que Ele fez? Cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de
no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim, achou sincero o amor que existe em mim. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado por olhar para cada um de nós com um olhar benevolente, com um olhar acolhedor, aceitador, que vê para além da nossa casca, que muitas vezes é cheia de espinhos e dura, pelas coisas que a gente foi sofrendo na vida. Muito obrigado por olhar para dentro de nós e por enxergar as coisas boas. As coisas boas que a gente sente, as coisas boas que a gente pensa. Obrigado, Senhor, por ver em nós o melhor. E agora, Senhor, que mais uma vez vamos abrir a Tua palavra para falar sobre Ti. Nos dê humildade, nos dê tranquilidade, nos dê sabedoria, discernimento, para continuarmos crescendo em sabedoria e graça diante de Ti e diante dos homens também. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sempre tenho medo de sentar no banquinho, né? E ele quebrar, assim. Aí vai virar fatalmente um meme, né? Bom sábado para vocês, muito bom receber vocês aqui no Teatro All, no Shopping Pátio em Higienópolis. E também é muito bom receber você aí em casa para passar esses tempos, ou esse tempo aqui, juntos. E a gente está terminando uma série, Deus em Forma Humana, uma série extremamente difícil de fazer, série complicada, e que pela reação de alguns de vocês também foi complicada e difícil para vocês também. Mas uma série muito necessária. O que a gente pensa sobre Deus, o que a gente pensa sobre quem Deus é, como Deus é, influencia tremendamente a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se move no mundo, nas nossas relações e assim por diante. E foram 6 semanas, essa é a 7ª, da gente falando sobre esse Deus em forma humana, esse Deus muitas vezes diferente daquele Deus que a gente cresceu ouvindo na infância, com umas histórias meio bizarras, uns contextos meio bizarros, umas situações inesperadas, coisas que muitas vezes a gente ou passou desapercebido ou a gente ignorou propositadamente ao longo da nossa jornada espiritual com Ele. Histórias como a da semana passada, meio estranhas, discutir conceitos, pensar que Deus está para muito além das nossas definições, da nossa filosofia, e que muitas vezes não importa a quantidade de textos bíblicos que a gente use, Deus vai ser sempre maior, mais complexo do que qualquer teologia que a gente crie para falar sobre Ele. Tem uma frase de um teólogo chamado James Cone, que ele diz assim: quando confundimos a nossa própria ideia sobre Deus com a realidade última de Deus, transformamos a nossa experiência, a nossa teologia em ideologia. Então, quando a gente confunde os nossos conceitos sobre Deus, quando a gente confunde a nossa teologia sobre Deus, as nossas definições sobre Deus com o próprio Deus, então a gente passa para um outro campo que não é mais o campo
do estudo da Bíblia, do relacionamento, da experiência, mas o campo de uma ideologia. E essa ideologia vira uma arma que a gente vai usar muitas vezes contra as pessoas e a nosso favor. Então, se as pessoas crerem em Deus da mesma maneira que nós, elas passam a fazer parte do nosso clube. E se as pessoas não crerem em Deus da mesma maneira que nós, elas vão ser rotuladas e taxadas de hereges, não cristãos e assim por diante. E nessa jornada da gente pensar Deus, a partir desses textos e dessas histórias estranhas e confusas, e de construir essa imagem no Antigo Testamento de um Deus que tem corpo, que tem forma, que pensa, que tem uma mente, que muda de opinião, que se arrepende, que ama pra caramba, mas tem uns ciúmes que às vezes se manifesta de um jeito estranhíssimo pra gente. Toda essa jornada, ela vai muitas vezes, de uma certa maneira, nos desconstruindo, nos construindo de novo. A partir desses textos, a partir da relação que a gente vai fazendo com essas histórias, que a gente vai fazendo com a Bíblia. E vai impactando a maneira como a gente ora, e vai impactando a maneira como a gente se comporta, como a gente vive. E a gente passa, de uma certa maneira, a perder um certo conforto juvenil que a gente tinha, um conforto infantil que a gente tinha, e a gente passa a ser confrontado com realidades que são confusas e deixam a gente muitas vezes preocupado. Porque a gente não tem quem jogar as nossas culpas, né? Quando a gente pensa que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, nos termos que a gente aprendeu quando a gente era criança, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Ele já está no fim desde o início, então Ele já sabe o que eu vou comer no café da manhã. Ele já sabe que eu vou bater o carro no dia X do ano tal. E Ele já sabe todas as coisas, então a gente sempre fala, Deus quis assim. Qualquer coisa que acontece, boa ou má, Deus quis assim. E é um conforto para a gente, né? Porque não é nossa culpa, né? Se Deus quis assim, onde é que está a nossa responsabilidade? Não tem. É Deus quis assim. Deus deixou assim acontecer, então, em última instância, a culpa é de Deus. A responsabilidade é de Deus. E a gente não precisa pensar na nossa própria responsabilidade diante de Deus. Mas é um fato, e a gente foi trabalhando ao longo dessas semanas, como toda a nossa teologia sobre Deus, ela é humana. Porque ela é uma projeção das nossas ideias, dos nossos conceitos, das nossas interpretações. E isso gera uma conclusão inevitável e muito dura, que a gente não gosta de confrontar. Que é, nós não temos um monopólio sobre Deus. Nenhum de nós tem um monopólio sobre Deus. E muitas das nossas concepções sobre Deus vão estar erradas. Estiveram erradas, estão erradas e vão continuar erradas. Por quanto tempo? Provavelmente para sempre. Porque ainda que na eternidade a gente esteja diante de Deus, continuaremos sendo criaturas. E, portanto, com uma visão parcial e limitada sobre quem é o Criador. E eu gostava de falar para os meus alunos, fazer uma analogia interessante, de pensar em Deus como um marceneiro, e obviamente isso tem motivo, né? E ele fazendo uma cadeira. O marceneiro sabe tudo sobre a cadeira. Ele sabe qual foi a madeira que foi usada, ele sabe que verniz ele passou, ele sabe qual foi o desenho que ele fez. Ele conhece tudo sobre a cadeira. Mas a cadeira nunca vai conhecer tudo sobre o marceneiro. O marceneiro pode sentar na cadeira, ele pode brincar com a cadeira, ele pode jogar a cadeira para longe, ele pode quebrar a cadeira. E todo o conhecimento que a cadeira vai ter do marceneiro sempre vai ser um conhecimento
limitado. Porque ela nunca vai ser o marceneiro, ela nunca vai poder ser como o marceneiro, ela nunca vai poder ser igual ao marceneiro. Portanto, nenhum de nós tem um monopólio sobre Deus, nenhum de nós tem todas as explicações de Deus e a gente nunca vai ter. Portanto, toda a nossa teologia sobre Deus sempre vai ter acertos e desacertos. Sempre vai ter coisas que a gente vai saber e coisas que a gente não vai saber. E, infelizmente, muitas vezes a gente não vai nem saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe. A gente vai ficar tateando. E uma das imagens que eu queria para ilustrar essa série é uma imagem que não aprovaram porque parecia filme de terror. Vocês já viram aquele filme... Aí eu falo de filme, as pessoas acham que eu estou incentivando os outros a verem filmes, né? Então não estou incentivando ninguém a ver esse filme, tá bom? Mas enfim, alguns de vocês provavelmente já viram esse filme, então a culpa não é minha. Sabe aquele filme do Hitchcock, Psicose? E aí tem a cena do banheiro, que a moça está tomando banho, e aí entra o cara com a faca, tá ligado? E aí o cara vai matar e tal, e aí uma das capas possíveis do filme, de divulgação, é aquela mão atrás do... Como é que chama o treco aqui do banheiro? Não é box, é... daquela cortininha, tem um nome para essa cortininha, mas enfim, se vocês não sabem, eu também não sei. É aquela cortininha do box que é meio de plástico, meio transparente, tá ligado? Que é horrível, você fecha, ela gruda, e aí, enfim, está molhada e fica cheia de sabão, e para limpar é horrível, então vocês já entenderam. Mas tem o box, e aí tem aquela cena da divulgação do filme que é a mão da mulher, meio escorrendo de sangue, mas ela tá atrás da cortininha, meio borrada, tá ligado? E aí eu encontrei uma imagem muito maneira de uma pessoa meio tateando uma dessas cortininhas e a imagem meio borrada. Cara, eles vão confundir isso daqui com terror. Não é terror. Mas é exatamente essa ideia da nossa ideia sobre Deus. Ela é sempre borrada. Ela é sempre... vai ter sempre um véu. Um véu que impede a gente de ver a plenitude das coisas. E Paulo vai falar disso, adivinha em que texto? 1 Coríntios capítulo 13, falando do quê? Do amor. Ele vai falar, a gente vê em parte, a gente conhece em parte. O que a gente sabe é sempre parte. Mas um dia, a gente vai conhecer um pouquinho mais. E ele baseia essa ideia de conhecer um pouquinho mais a partir de uma palavra. Qual é a palavra? Amor. Então permanecem agora a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o que é maior? O amor, porque o amor é o que vai continuar. E aí a gente começa a entender algumas coisas. E começa a construir alguns tijolinhos sobre a nossa ideia de Deus. E muitas pessoas ficam chocadas e ficaram chocadas e mandam mensagens assim, poxa, eu acho muito perigoso o que você está falando, esse Deus em forma humana. Aí na minha cabeça é muito simples, eu fico pensando, todo esse Deus em forma humana no Antigo Testamento, ele está preparando a gente para quê? Para quê? Para o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, o Evangelho de João começa dizendo o quê? Evangelho de João, capítulo 1. Aí você lê os primeiros 4 versos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida e ele era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. E aí no verso 14, João diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne. Ou seja, Deus tornou-se carne. E viveu entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Deus viveu entre nós. Ele encarnou. Então esse Deus em forma humana, e que aparece no Novo Testamento, que é Jesus, ele já está sendo construído desde Gênesis capítulo 1. Ele já está vindo desde Gênesis capítulo 1. Esse Deus em forma humana já está lá. Um Deus que sente. Um Deus que pensa. E quando a gente lê a história de Jesus, Jesus teve sono. Jesus teve raiva.
Jesus teve frustração, Jesus teve tristeza, Jesus teve dúvidas, Jesus ficou cansado, Jesus respondeu rispidamente, a mãe, uma mulher que estava importunando ele na hora da comida, respondeu de maneira dura, perdeu a paciência com os escribas e fariseus algumas vezes, cheio de humanidade. Mas essa humanidade de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, ela não deveria chocar a gente, porque ela já está onde? No Antigo Testamento, descrevendo Deus em vários momentos, em várias histórias. O que Jesus passa, o que Jesus vive como ser humano, e vamos pensar em todas as nossas emoções, em todas as nossas necessidades. Tudo que a gente passa, o sentimento de abandono que ele teve, o sentimento de injustiça que ele teve, o sentimento de olhar muitas vezes para o que ele tinha feito e pensar, cara, mandei bem hoje. Ou uma hora que, quem sabe, ele queria ir no banheiro, estava apertado e alguém ficou incomodando ele. Ô, mestre, eu preciso falar com você. Pedro, espera um pouquinho, eu tenho que ir no banheiro e tal. Isso é um negócio legal de imaginar, né? Jesus foi no banheiro várias vezes ao longo da vida. Quão humano um Deus se torna a ponto de ir no banheiro, cara? E aí as pessoas, quando veem esse Jesus, confrontam esse Jesus com o Deus altíssimo, inatingível, inalcançável, imutável, onipresente, onipotente, onisciente. O ser todo-poderoso do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, inalcançável, intangível. E elas olham para Jesus e elas fazem o que com Jesus? Ah, é legal. Meio tosco. Legal esse Deus aqui, ó. Aí vamos construir as catedrais gigantescas, enormes, para que o homem se sinta como? Pequeno, um grão de areia. E aí seja diminuído ao extremo. E aí diante desse Deus que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, quem sou eu? Quem eu sou? Aí não tem importância o que eu sinto, não tem importância o que eu penso, não tem importância o que eu faço. Esse Deus vai me esmagar a qualquer momento. E isso também é verdade. Mas a Bíblia não apresenta só esse Deus, ela apresenta um Deus que encarna. 100% encarnado. Você sabe que tem várias teorias, né, de Jesus ser só um corpo com o divino dentro. Tem várias explicações filosóficas. A Bíblia não apresenta nenhuma delas. A Bíblia fala, cara, ele encarnou Deus, se fez carne e habitou entre nós. E passou pelo que a gente passa, cortou o dedo, martelou o dedo. Não quis comer um dia, ficou doente, ficou gripado. Tudo isso. Teve que fazer a barba, cortar o cabelo. Entendeu? Perdeu o chinelo, a sandália, a roupa dele furou. Sei lá, tudo que a gente passa, ele passou também. E quanto tempo a gente gasta pensando nisso? E por que isso é relevante? E aí Hebreus, né? Paulo. A gente acredita, né? O autor de Hebreus. Hebreus capítulo 1 começa com uma paulada. Ele diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais, através dos profetas. Mas nesses últimos dias ele falou através do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, por meio de quem ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado todas as coisas e purificado os pecados, ele se assentou à direita na majestade das alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome de quem herdou todas as coisas. Cristo é Deus, a majestade plena de Deus. E o que isso significa que a gente esquece o tempo todo?
Toda teologia nossa sobre Deus precisa começar com Jesus. E precisa terminar com Jesus. Jesus precisa ser o centro da nossa teologia. Por quê? Na nossa teologia sobre Deus. Porque ele fala, quando as pessoas perguntam e dizem, mostra-nos o Pai. O que Jesus responde? Quem vê a mim, vê o Pai. E quando João escreve, quando Paulo escreve, quando os autores do Novo Testamento escrevem, eles dizem que Jesus é quem? É Deus encarnado. Como homem, depois ressurreto, que ascendeu aos céus, é Deus. Quem é Deus? A minha teologia de Deus não pode existir dissociada de Jesus. E quando eu penso em Jesus, ele é homem encarnado. Ele é Deus encarnado em forma de homem, melhor dizendo. Vocês estão percebendo onde isso chega? Porque quando eu leio todas as histórias confusas, quando eu leio todos os textos difíceis, que estão envoltos em cultura, envoltos em situações históricas específicas, em contextos sociais específicos, eu tenho dificuldade hoje de entender esse Deus, de pensar esse Deus, de imaginar esse Deus. E deixa a gente angustiado e deixa a gente confuso. Uma pessoa essa semana falou assim, cara, eu entendo porque que a Vanessa não deixa você pregar Números capítulo 25. Que história bizarra. E você não pode terminar um sermão sem explicar esse negócio daí do Finéias e da parada de Números 25. Eu falei, posso? Eu terminei. Aí, mas eu fiquei bugado. Eu falei, mas buga todo mundo. Mas como é que a gente explica isso? Pô, não tem explicação, mas a gente pode entender a história de Números 25, a história do arrependimento no dilúvio. A gente pode entender um monte de situações a partir de Cristo. Porque ele é a revelação máxima de Deus. É a expressão máxima de quem Deus é. E quando ele aceita viver a injustiça, passar pela injustiça, de ser acusado falsamente, de ser condenado corruptamente, ele não busca vingança, ele não busca violência. Pelo contrário, é um Deus que prefere sofrer violência nas mãos dos homens do que praticar violência. Ele prefere ser violentado do que se vingar. E ele é tentado como Deus e como homem na cruz. Vocês lembram disso? Se você é mesmo quem você diz ser, se você é mesmo Deus, o que você tem que fazer? Manda matar todo mundo e desce da cruz. Manda descer fogo do céu. E Cristo prefere morrer injustamente e perdoar aqueles que o violentaram, aqueles que abusaram dele, aqueles que foram corruptos, injustos e o maltrataram e bateram, espancaram e assim por diante. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um Deus que escolhe passar pela injustiça de viver e morrer como ser humano. É o nosso Deus. E quando a gente pensa nesses termos, a gente precisa construir a nossa teologia de uma outra maneira. E pensando em como isso é importante, pensando em como isso é relevante, eu escrevi um texto. E às vezes quando a gente fala sem ler, a gente não usa sempre as palavras mais específicas, né? Então eu escrevi esse parágrafo, é curto, mas eu acho que é muito relevante para a gente entender e fechar essa série. Diz assim: o Deus encarnado da Bíblia hebraica, o Deus em forma humana da Bíblia hebraica, mostra-nos uma imagem do divino que muitas pessoas esqueceram ou preferem ignorar. Quando a gente lê e estuda as histórias do Antigo Testamento com certa honestidade e distanciados das respostas que as nossas tradições religiosas nos ensinaram desde criança, a gente descobre que existe uma tensão constante, uma complexidade constante, um mistério constante. A gente percebe que a revelação de Deus nessas histórias é sempre uma revelação em parte, parcial, incompleta, limitada. A cultura, a história, etc. Deus é maior
do que toda a revelação que a gente tem dele. E ele sempre vai ser maior do que toda a revelação que a gente tem dele. As religiões institucionalizadas, com as nossas teologias codificadas em forma de filosofia, e infelizmente muitas vezes de ideologia, elas muitas vezes confundem o papel delas mesmas, que são uma espécie de conservatório de respostas definitivas e únicas, um lugar importante onde as tradições são mantidas, para se tornar um lugar que impede o pensamento livre sobre Deus, que impede que a tradição seja reconcebida, reconfigurada, com questionamentos constantes e imaginação livre. Quando esta ossificação da religião se instala nas comunidades de fé e nas nossas vidas, deixa de haver vida propriamente dita, e as religiões tornam-se executoras do poder, ao invés de incubadoras de amor e liberdade. A gente deveria ser inspirado pelos escritores da Bíblia para avançar corajosamente e criar imagem de quem Deus é. Nossas imagens. Descobrir novas formas de imaginar o divino, para além dos dicionários teológicos que estão presos no passado. Ir para metáforas que estão relacionadas com o nosso tempo e não com o passado. O Senhor é meu pastor. É lindo, mas quem de nós é pastor? Quem de nós cuidou de ovelhas? Quem de nós entende que é cuidar de ovelha? E entender que Deus é pastor é uma metáfora que não fala comigo, que não fala com você. É linda, mas a gente precisa de novas metáforas. A gente deveria construir teologia que vai nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais amorosas e compassivas, porque essa é a mensagem de Cristo. E então, quando tivermos essa audácia de construir novas teologias, estaremos mais bem equipados para nos unirmos a Deus, num movimento transformador da exclusão para a inclusão. Recusaremos nos distanciar daqueles que sofrem injustiças, como Cristo recusou. E escolheremos sofrer como Deus sofreu. E em vez de estarmos distantes dos que sofrem, estaremos ao lado deles, buscando por eles e para eles justiça restaurativa, ao invés de vingança. E despejando sobre todos os que sofrem e os que fazem sofrer, os que são violentos e os que são violentados, amor. Porque foi esse o legado de Cristo. Foi esse o legado de um Deus encarnado, de um Deus em forma humana. Amor. Um amor para além de qualquer compreensão. E quando tudo tiver fim, todas as parcialidades que a gente tem agora, como diz Paulo, quando a gente finalmente conseguir ver face a face, para além das sombras, para além dessa cortininha do banheiro que a gente enxerga borrado, quando a gente conseguir ver para além dessa cortininha, Paulo fala que a gente vai ver amor. Que a gente vai ver amor. Que a realidade do Deus encarnado transforme a maneira como a gente vê Deus, mas principalmente transforme a maneira como a gente vê uns aos outros e como a gente vive em comunidade. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, falar de Ti é muito difícil. É muito difícil porque a nossa razão, a nossa cognição, as nossas palavras, elas são muito limitadas, elas são muito pequenas. E com certeza, Senhor, é por isso que o Senhor escolheu deixar o Teu trono de glória, inalcançável, eterno, e se mostrar em face humana, se encarnar, viver como a gente, caminhar como a gente, sentir sono como a gente, cansaço, tristeza, alegria,
frustração, abandono, injustiça. Para que a gente pudesse olhar para Ti e não ver apenas esse Deus gigantesco e inalcançável, mas pelo contrário, a gente vê um Deus que está do nosso lado, que passou pelo que a gente passa, que sentiu o que a gente sente, que pensa o que a gente pensa. E que por isso consegue tocar na nossa vida de uma maneira tão poderosa e transformar aquilo que a gente é. Porque a verdadeira transformação, Senhor, nasce desse relacionamento próximo, de empatia, de contato. Mas infelizmente, Senhor, as nossas teologias, as nossas ideias sobre Ti, elas mais são usadas como armas para nos afastar, nos excluir mutuamente. Por isso, Senhor, que a nossa teologia sobre Ti, as nossas ideias sobre Ti, os nossos pensamentos sobre Ti, sejam centrados na figura de Jesus Cristo. Para que de todas as realidades possíveis e imagináveis, culturais, sociais, a gente consiga expressar a Tua realidade a partir do amor que a gente vive, que a gente sente. Porque é o amor que o Senhor vive e sente por nós também. A gente te pede isso em nome de Cristo Jesus, a Tua máxima revelação. Amém. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um abraço, feliz sábado e até a semana que vem.